Bom, gente, continuando, agora vamos ver como fazer o orçamento base zero, com base nessa empresa do nosso exemplo. O orçamento base zero, conforme foi passado na aula anterior, ele é realizado ignorando o passado da empresa. Então, a gente não utiliza os resultados da empresa no último ano para fazer o planejamento orçamentário base zero. Como que ele é realizado, então? Através das metas que são estabelecidas no planejamento estratégico da empresa para o ano, nos objetivos estratégicos da empresa, aqui no nosso caso, então, para o ano de 2020. Então, com base nesse planejamento estratégico, a empresa estabeleceu que a meta de receita bruta a ser obtida em 2020 é 8 milhões de reais. 8 milhões de reais sendo 15% dessa receita bruta orçada vindo da receita de serviços prestados, 85% dessa receita orçada vindo da receita de produtos vendidos. Então vocês podem ver que essa proporção é obedecida aqui, e isso já difere esse orçamento do que foi realizado utilizando a base histórica. Vocês veem que no base histórica a proporção da receita de serviços é 7,7% e a da receita de produtos vendidos é 92,3%. O base zero ele ignorou os resultados do ano anterior e utilizou como referência essa meta de 8 milhões de reais de receita bruta. E da onde que a empresa vai tirar esses dados para executar o orçamento de base zero? Através de estudos de mercado, através da análise SWOT. Lembrem-se da análise SWOT, onde a empresa analisa fatores internos, fatores externos, definir o seu planejamento estratégico e as suas metas. É daí que a empresa vai tirar os dados para executar o orçamento base zero. Vai esquecer os resultados do ano anterior e fazer tudo isso com base no planejamento estratégico. Da mesma forma, deduções sobre a receita. Lembrando, o que são deduções sobre a receita? Deduções sobre a receita são os descontos concedidos, abatimentos de receita concedidos. Com base, então, nesses estudos de mercado, a empresa entendeu que o nível ótimo de deduções é 0,1% em relação à receita bruta orçada. Deu esse resultado aqui, R$ 8.000. A alíquota do imposto de vendas aumentará para 18% sobre a receita bruta orçada. Isso já era previsto na base histórica também. O imposto de vendas ia aumentar em 18% sobre a receita. A diferença na base zero é que esses 18% serão orçados com base nessa meta de receita bruta que foi considerada para se fazer o orçamento. Olha aqui, uma boa diferença do orçamento base zero com relação ao orçamento de base histórica. O orçamento base zero estabeleceu que a empresa vai buscar um nível de custo dos produtos e serviços, aqui saiu errado a digitação, custo dos produtos e serviços, correspondentes a 52% da receita bruta orçada. Na base histórica, o custo dos produtos e serviços permanecia proporcionalmente constante à receita bruta com relação ao que a empresa tinha obtido em 2019. Essa proporção era de 57,5%, custo dos produtos e serviços com relação à receita bruta. Nessa análise vertical, a gente tem os percentuais proporcionais com relação à receita bruta. No base zero, a empresa ignorou esse nível que ela tinha em 2019 e colocou como meta. Ela tem um custo dos produtos e serviços correspondentes a 52% da receita bruta orçada para o ano. Despesas operacionais, correspondentes a 12% da receita bruta orçada. Novamente, a empresa
ignora o que ela teve de resultado em despesas operacionais no ano anterior. No base histórica, ela previa um aumento de 5% nas despesas operacionais em relação a 2019. No base zero, ela quer atingir uma meta, despesas operacionais correspondentes a 12% da receita bruta orçada, né? Essa receita bruta orçada de 8 milhões de reais. É uma meta que ela está se colocando, está esquecendo 2019. No caso da depreciação, não há como não fazer a base histórica, né? A depreciação é algo constante todos os anos. Então, a depreciação mantém-se em 150 mil reais, assim como tinha sido em... Aqui, ó, vocês podem ver assim como tinha sido em 2019. Despesas financeiras, correspondentes a 10% das despesas operacionais orçadas. No base zero, a empresa colocou uma meta de despesas financeiras. Ela não quis saber do que tinha acontecido no ano anterior. Ó, vocês veem que no base histórica, a empresa colocou reduzir 20% das despesas financeiras em relação a 2019. Né? Esse resultado aqui. No base zero, a empresa colocou uma meta. As despesas financeiras têm que ser correspondentes a 10% das despesas operacionais orçadas para o ano. Essa meta aqui de despesas operacionais. Então, as despesas financeiras foram colocadas como sendo correspondentes a 10% das despesas operacionais orçadas. E aqui, coincidentemente, a gente acabou tendo o mesmo resultado de despesas financeiras, as mesmas despesas financeiras orçadas na base histórica. Mas foi uma coincidência. O método de chegar nesse orçamento foi diferente. Receitas financeiras correspondentes a 1,5% da receita bruta orçada. Outra meta. A empresa não estabelece essa receita financeira com base nas receitas financeiras que ela obteve no ano anterior. Ela coloca uma meta que ela entende, com base nesses estudos de mercado, que é a ideal, 1,5% da receita bruta orçada, da receita bruta planejada para o ano. O que é receita financeira? São receitas com juros, receitas com aplicações financeiras. Assim como as despesas financeiras são as despesas com juros. Né? Então, esse nível orçado de receitas financeiras com base nessa meta estabelecida em relação à receita bruta orçada. Investimentos no base zero, a empresa colocou um objetivo deles serem correspondentes a 10% do EBITDA orçado. O que é EBITDA, pessoal? EBITDA é lucro ou lucro operacional. É a mesma coisa, é uma sigla em inglês. Lucro antes de juros, antes de resultado financeiro, antes de investimentos e antes de imposto de renda. Isso é o EBITDA. Então a empresa coloca os investimentos que ela vai fazer em 2020 como tendo que ser correspondentes a 10% desse EBITDA que foi planejado dentro desse orçamento base zero, com base nessa meta de 8 milhões de receita bruta. E para finalizar, a alíquota do imposto de renda tem que ser 25% sobre o lucro antes do imposto de renda. Né? Isso já era uma regra. Deixa eu voltar aqui. Isso já era uma regra, né, desde 2019, uma regra que se manteve, né, foi usada no orçamento base histórica. E base zero também tem que se utilizar essa referência de alíquota de 25% de imposto de renda sobre o lucro antes de imposto de renda. A diferença é que esses 25% de imposto de renda vão ser orçados em cima do lucro antes do imposto de renda planejado com base nessa meta de receita bruta de 8 milhões de reais. E aí isso vai gerar um resultado de lucro líquido orçado para 2020 através do orçamento base zero. E, como vocês podem ver, ó, é bem melhor do que o que foi orçado no orçamento que utilizou a base histórica. Então, realmente, a empresa
faz uma reestruturação e, mantido esse plano orçamentário, vai levar ela a um aumento, uma melhora dos seus resultados. Ok, pessoal? No próximo vídeo eu vou explicar a planilha onde vocês vão executar a atividade com base em todos esses preceitos que eu passei aqui para vocês nesses dois vídeos. Ok?